Bem-vinda ao Business Lounge, o podcast onde nos reunimos para explorar o mundo fascinante do empreendedorismo, dos negócios e da mentalidade numa conversa descontraída e informal. Estás convidada a relaxar, a pegar na tua bebida favorita e a juntar-te a nós enquanto partilhamos histórias inspiradoras de empreendedoras que admiramos. Hoje vamos falar especialmente sobre mentalidade, crenças e padrões da sociedade com uma convidada que eu admiro muito. A Catarina nasceu em 1987 em Aveiro e, após 28 anos de luta interna com o corpo, decidiu finalmente libertar-se das amarras dos padrões de beleza e da cultura das dietas. Licenciada em Línguas e Relações Empresariais, foi o próprio percurso pessoal que a despertou para a área da psicologia, sendo hoje criadora de conteúdo sobre empoderamento feminino e uma referência nacional no ativismo pela inclusão corporal e amor próprio. Lançou o livro Bem Me Quero em 2023, que é um sonho tornado realidade e tudo aquilo que gostaria de ter sabido em adolescente. Tem uma comunidade de mais de 40 mil seguidores no Instagram, onde partilha, sem tabus, o seu caminho na procura por uma vida mais equilibrada e pela aceitação do próprio corpo, e onde inspira diariamente todas as pessoas que a acompanham. Bem-vinda, meu amor. Obrigada pelo convite, obrigada, Vera. É muito bom estar aqui contigo. Eu é que agradeço. E o primeiro ponto de referência que eu tinha aqui escrito era precisamente uma coisa que falámos assim que eu cheguei, que é, já nos conhecemos há bastante tempo, mas além de nunca termos estado juntas presencialmente, nunca tínhamos tido a oportunidade de falar sobre este tema É verdade. abertamente. Hoje já falámos um bocadinho sobre isso, em off, Sim. mas agora vamos explorar um Bora. bocadinho mais, porque acho que tens muita coisa a acrescentar. E acho que é um assunto realmente muito importante para trazermos. Como estávamos a falar há bocadinho, falar sobre isto é importante. Não tentar camuflar que este tema existe e que ainda é um tabu para muita gente. Portanto, Sem dúvida. Sim. vamos a isso. Desde cedo começaste a entender que de alguma forma não estavas a corresponder aos padrões da sociedade e, inclusive, em família, este era um assunto delicado. É. Como é que foi crescer num ambiente onde tu sentias que o teu próprio corpo era um assunto complicado de ser falado? Sabes que esta pressão do corpo não recaiu só sobre mim. Eu hoje vejo as coisas de uma forma. Toda a cura que eu tenho vivido tem-me permitido também fazer muitas pazes com o que se passou com o passado. E acho que essa é a grande ferramenta que eu tenho nesta minha jornada, que é a tal ressignificação das emoções. E esta pressão que caiu sobre a minha mãe, logo, desde que eu nasci, ela sempre foi muito pressionada tanto pela comunidade médica como pela sociedade em geral, que nos comparava muito umas às outras, como se nós estivéssemos em competição uma com a outra. Porque nós sabemos que na nossa sociedade os filhos muitas vezes são vistos na sociedade como um reflexo dos pais, é quase como uma medalha que os pais carregam, não é? E aquilo que os filhos fazem ou aquilo que os filhos representam acaba por ser também quase uma referência de sucesso para os pais. E obviamente nós hoje em dia já evoluímos muito como sociedade, mas eu, comparando com outras sociedades, eu acho que ainda estamos muito atrasados no que toca a esta questão do culto do corpo e do respeito que nós temos pelo nosso corpo, está muito associado à aparência. E, e lá está, isso acabou por ter muito impacto, quer na minha mãe, no seu papel de mãe, quer depois na minha relação com o meu corpo. E não foi fácil. Se tornou-se uma batalha interior muito grande, porque a necessidade de aprovação dos outros estava muito dependente daqui do meu corpo, do tamanho do meu corpo. E obviamente que isso depois mexe em questões mais estruturais da nossa personalidade. E eu sinto que isso foi também o que aconteceu comigo, a nível da autoconfiança, da autoestima, mesmo o ver o meu valor para além do meu corpo era não, Uma não. dificuldade. Era só o perder peso acabava por ser a condição para eu conseguir depois concretizar outras coisas. E isto lá está, afetou a minha relação de mãe e filha. Porque os assuntos acabavam por rodear muito à volta disto, havia muito controle no que toca à comida e isso acabou também por potenciar muito o meu distúrbio alimentar, porque depois entrei pela compulsão, tive episódios bulímicos
e isso acabou por deturpar completamente a minha relação com a comida. Então, por muito que tenha começado numa relação embrionária com a minha mãe, depois acabou por se projetar depois na forma como eu vivia a minha vida, já também adulta. Mas tu sentes que essa ideia ou essas memórias que tu tens de teres uma má relação com a comida começou com que idade? A partir do que momento é que tu tens Eu memórias só de... me lembro É de tudo o que ter. te lembras? Eu não tenho uma memória de ser uma criança sem ter que controlar o que comia. Eu não tenho zero memórias disso. A minha mãe contava muitas vezes que, segundo essa pressão, ela controlava muito. E a certa altura, quando deixou, ou seja, eu cheguei à adolescência, e ela pensa, ok, ela já tem noção, já se vai orientar. Só que a partir daí, como havia muita restrição, muito controlo, foi a partir daí que eu comecei a comer às escondidas. Ok. E então a ter estas fugas, estes escapes, curiosamente vou projetar isto para a vida adulta, quando eu estava a curar, quando estava a tratar o distúrbio alimentar, houve muitas coisas que fui ganhando a consciência, e uma delas era eu, já adulta, já com estas questões da comida muito bem tratadas. Houve uma vez que estava em casa dos meus pais a lanchar, algo perfeitamente normal, e ouço alguém abrir a porta e o meu corpo ia esconder a comida. Meu Ou seja, eu Deus. não tinha motivos para esconder comida, isto já em adulta, não havia motivos para aquele comportamento. E eu, quando tive esse impulso, tipo quase instintivo, eu percebi, isto está na minha vida há mais de 20 anos. Esta cena de não estar tão confortável em comer em público, ou de comer, ou comer aquilo que eu realmente queria, isto já foi há uns anos atrás. Felizmente, isso começou quando a minha mãe me começou a dar mais liberdade, porque essa liberdade veio um bocado com lógica do fruto proibido, aquilo que eu não é que Tudo o que eu não pude comer até agora. não tinha liberdade para comer socialmente, acabava por fazê-lo onde ninguém me julgava, e durante muitos anos acabou por ser assim, principalmente quando depois tive o pico da depressão e estava a viver em Coimbra. O refúgio foi a É a comida, comida era o meu sempre. escape, não é? Para que tudo o que havia de mau, porque numa depressão não há parte boa, tu estavas sempre a tentar refugiar-te na comida. Como é que foi essa questão de tu comeres às escondidas, de tentares comer sozinha? Tu compravas a comida, já era numa fase em que tu tinhas capacidade para comprar, ou em casa realmente começou a haver mais à disposição outro tipo de Não, imagina, comidas? eu nunca tive, eu conheço pessoas que chegaram a ter frigoríficos trancados e armários trancados, isso eu nunca Sim, tive nada disso. não, Eu não nunca. queria ir por aí, Sim, não, sim, mas não, mas era para dar o exemplo. Eu nunca tive. A minha mãe nunca me pôs de castigo por eu comer alguma coisa. Era mais a pressão quase nas conversas que se tinha, certo. e no julgamento constante, e aquela condenação das decisões que se tomava no que toca à comida. Mas nunca tive. Eu, na verdade, na prática, sempre tive liberdade Para comer, ok. prática para desfrutar do que havia em casa, né? Tipo, enquanto os meus pais sustentavam e tinham Certo. a despensa cheia, não havia esse problema, sempre existiu muita comida à disponibilidade. No entanto, era o ato de comer, como estava tão Qualquer coisa. carregado de vergonha, de culpa, de eu não posso fazer isto, eu não devo, né? E como estava tão carregado dessas emoções, era o que fazia de comer às escondidas, porque eu era a única que não me julgava. Obviamente que depois, a longo prazo, nós sabemos que nos julgamos na mesma e Sim, da pior forma que os outros nos julgam. totalmente. Mas depois, quando fui viver sozinha em Coimbra, aí pronto, aí já tinha a minha mesada, então também já fazia eu as compras, não é? E decidias o que é que ias Mas comer. aí ficou descontrolado mesmo. Aí foi a única fase da minha vida em que descontrolou mesmo o distúrbio alimentar. Era muito. Porque existe realmente essa questão de, por tanto tempo eu não comia aquilo porque não podia ou me sentia desligada, etc. Quando tu te vês num momento em que tu consegues ter total liberdade e estar sozinha, aproveitas para Sim, sim. ir, ir comer Sim, tudo, sim. e esse é um ponto que já vamos falar. Eu queria perceber, em relação a esta percepção que os outros tinham de ti, ou que tu achavas que os outros tinham de ti, se tu tens memórias de,
por exemplo, na escola, mesmo quando eras pequenina, te sentires de certa forma diferente das outras crianças? Eu nunca sofri de bullying, eu nunca tive ninguém a tratar-me mal na escola, zero. Felizmente sempre tive um círculo na escola muito bom. No entanto, eu era a mais alta, eu era a mais entroncada, tinha uma única sobrancelha, o cabelo todo frisado, encaracolado, não sei o quê. Então eu nunca me sentia menina bonita, não é? E depois essas comparações que faziam à minha mãe também faziam com o meu pai, ou seja, sempre fui muito associada a ser ao pai. E Certo. obviamente que hoje em dia isto não tem impacto nenhum em mim, o meu pai é grande charmosão, não faz diferença. Mas quando eu era pequenina, pá, aquilo que eu também achava que tinha que ser era feminina, não é? Aquilo Girly. que nós conhecemos, achava que ser associado ao pai era como se, era mau sinal. Então não sou feminina, ninguém se vai apaixonar por mim, ninguém vai gostar de mim. E eu acho que isso também me acompanhou muito durante a escola. Sempre achei que era tipo a gaja porreira. Não, não acho que isso. Mais que isso, não, mas felizmente nunca tive problemas, nunca. Nunca sofreste com isso? Não, não, não. Na escola, não. E mesmo em família nunca ninguém me tratou mal, era mesmo a Sim, pressão. mas sentias essa Sim, pressão. Então, tu sentes que, de certa forma, se calhar as pessoas que estavam à tua volta nem tinham tanto essa questão com o teu corpo, mas para ti já era uma questão. já, sim, 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 Porque sim. sempre tiveste muito presente Sim. essa ideia de eu Senti-me preciso de ser X, muito Y, Z. consciente do meu tamanho, sempre tive noção que ocupava espaço a mais, mas eu acho que aquilo que eu achava que ocupava era mais do que aquilo que ocupava na realidade, não Porque é é? uma Tipo, percepção que é uma começamos percepção. Sim, sim, sim. a ter na nossa cabeça e Sim, que também, de certa forma, vai deturpar a maneira como nós nos começamos a ver sem dúvida. comparativamente com as outras pessoas. Eu sempre fui a, a menina, assim, quando eu era mais nova, mais gorda do meu círculo de amigas, e muitas vezes eu lembro-me que até uma certa idade, por muito que tivesse calor, eu não ia para a escola de manga curta. Ui, mas é Estava só em sempre de adulto é que casaco. comecei a destapar os braços. Era um problema que nós criamos. Sim, sim. Porque assim, as crianças nem sequer estão. Não querem Não estão saber. nem aí. Normalmente são as mães, as tias, as primas é que comentam os braços, não é? O Exatamente. tamanho dos braços, é que começam a apontar os nossos defeitos. Dificilmente são as crianças. E quando são as crianças, aquelas crianças já ouvem isso em casa também. Porque eu, curiosamente, desde que comecei a falar mais sobre esta temática, depois também tive conversas com amigas minhas da escola que o curioso da cena era todas estávamos a passar o mesmo, ninguém falava. Certo. Ninguém Ninguém falava falava umas sobre com o as assunto. outras. E nenhuma delas diria que eu passei por aquilo que passei. Porque tu Internamente. Porque não exteriorizavas. zero. E estava sempre sorridente, sempre fui uma pessoa muito sorridente, muito tranquila, muito na boa. E acho que também nunca quis fazer aos outros, não é? Aquilo O que teu me sangue faziam, é. mesmo que não fosse intencional, mas acabava por magoar. E sempre tive um sentido muito de justiça e proteção. E, e então é curioso ter conversas agora com amigas dessa altura da escola que não imaginavam que eu fosse ter problemas com questões do corpo, porque eu também olho para fotografias até aos meus 18 anos, não havia motivos para eu estar em dieta. Hoje a minha mãe diz: se eu soubesse o que sei hoje, nunca na vida te tinha levado a lado nenhum. Tinhas vivido a tua vida e ponto final. Mas lá está, pá, há 20 anos atrás o que sabíamos era diferente Informação e, totalmente e eu diferente. também não vou estar a romantizar, mas também se eu não tivesse tido este percurso também não estávamos aqui. É verdade, Pronto. totalmente. Não, não estarias a ser a minha convidada para falarmos sobre isto, Yeah. porque realmente, provavelmente, até bem muito de encontrar à questão que eu tenho aqui ahm, a seguir, que é uma coisa é nós realmente sentirmos que estamos, que somos diferentes das outras pessoas e sentirmos que eu não posso vestir aquela roupa, eu não posso comprar roupa naquele sítio porque não tenho o meu número. Uma coisa é nós sentirmos isso, outra coisa é nós começarmos ativamente a procurar encaixar-nos num padrão que a sociedade tem estabelecido. E pelo que Sim. estávamos a falar há bocadinho, isso só surgiu na tua vida já mais tarde, no sentido de entrares num loop
de dietas, não é? De tu própria quereres Sim, chegar porque a depois esse isso já ponto. era o meu objetivo pessoal, né? Isso começou no seio familiar, até porque o meu objetivo era sempre entrar num 38, né? Eu acho que já nem interessava tanto o tamanho do corpo, o tamanho do corpo não era a referência. Eu, enquanto não tivesse num 38, o Era a tua tamanho, o meta. tamanho não estava certo, né? Eu não estava bem. E obviamente que isso ficou muito enraizado cá nesta cabecinha, e mesmo depois, quando eu continuei a minha vida de estudante e saí um bocadinho da alçada, né, dos pais, isso continuava na minha mente, porque era na mesma um assunto. Eu, enquanto não emagrecesse, enquanto não cabesse no 38, e eu acredito que eu nunca vá entrar num 38, não tenho estrutura para isso, mas É hoje que em às vezes é a dia mesma estrutura do corpo, mas nem é hoje o em corpo. dia já nem me faz diferença nenhuma, percebes? Porque nós também hoje já sabemos que mesmo os tamanhos da roupa não são standardizados. Totalmente, Um não é? 38 Diferente é em montes de diferente na lojas. própria loja, nos mesmos modelos, muda a cor, mudou o 38. É Nós hoje já completamente. sabemos isso, há 20 anos atrás não sabíamos, Também não não é? havia tanta opção Não como havia nós tanta temos opção, não hoje. havia tantos tamanhos, e era aquela referência. Toda a gente tinha que vestir um 38. Na minha altura era o que se falava. E, e obviamente que isso continuou muito presente na minha vida. Então eu mesmo seguindo, até porque eu depois, quando fui para Coimbra, acabei por engordar muito peso em pouco tempo. Então, se já era uma questão antes, aí é que ficou dramático. O drama. Mas tu Ficou começaste a. dramático. Tu tinhas tendência a pesar-te com regularidade. Hum, Como é que foi hum, esse processo? Porque agora vou partilhar, já tínhamos falado um bocado sobre isto, mas ontem, quando estava a preparar a tua apresentação, percebi que realmente isto foi uma coisa em comum. Quando eu fui estudar para Coimbra, já tinha passado por outro curso e fui com o objetivo só de estudar. Portanto, eu nem estava naquela de, vou fazer amigas, vou socializar. Eu queria ir lá estudar, tirar o meu uhum, curso. sim. Pronto. Estava a morar mesmo sozinha. Alugámos um T0, eu estava a morar mesmo sozinha. E eu sentia-me, de certa forma, deslocada daquele mundo, que parecia que já não fazia sentido eu estar ali, porque eu já era mais velha, porque eu só estava a estudar e as outras pessoas estavam lá muito para aproveitar a vida académica. Uhum, E isso fez com que, ali em cerca de 3 meses, eu engordasse praticamente 20 quilos. uhum. Portanto, o facto de nós termos passado por esta situação de estamos sozinhas, o refúgio vai ser a comida. Foi exatamente o que. Não foi propriamente com a Com o mesmo mesma motivo, sim. mentalidade, mas foi o que aconteceu, porque eu também, quando fui para Coimbra, eu ia com muitas expectativas da vida académica, mas atenção, não estou a falar da vida académica à boémia, estou a falar da vida académica de conheceres, fazeres as tuas amizades da universidade, e estudar, e aquilo correu tudo ao contrário. Não foi nada do que Eu não parece. me identificava com as pessoas, eu era muito tímida, eu não me identificava porque eu também não me conseguia dar a conhecer. Eu fiquei completamente fora da minha bolha, da minha zona de conforto, e depois comecei a ter crises de ansiedade. Eu estava em público, eu estava a chorar, começava a ficar sem ar, tinha que vir embora para casa. Depois começou-me a dar a ansiedade para sair de casa. Depois a faculdade também não estava a correr bem, foi um choque enorme. Eu entrei com uma média super alta. Os primeiros exames foi uma razia, e aquilo também mexeu Começou. muito comigo. E depois entrei ali num loop quase de tipo, eu vou resolver, mas ao mesmo tempo ia-me fechando cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Então acabei por me isolar muito, e, e depois isso teve esse impacto, porque o refúgio era a comida, né? Estava em casa, o que é que eu fazia? Comer. Comia. Estava sempre a inventar receitas, estava sempre a fazer tudo e mais alguma coisa. E acabava por ser ali, lá está, tu estás sempre ali à procura de uma fonte de prazer, queres ali uma injeção de dopamina, vais buscar onde é que tem. Na altura não havia os scrolls infinitos, né? Sim, Na altura na tua altura, então, já cá foi era andar mais séries tempo. na RTP2 ou na RTP1, e sacavas da net. Mas lá está, o meu, o meu isolamento foi muito por aí. Eu não me conseguia identificar com aquela vida que eu passei anos A a sonhar desejar e a ter. sonhar. Não é? A minha mãe muitas vezes diz: Fogo, era o que tu mais querias, era sair de casa. E depois saíste de casa, porque eu depois também não podia ajudar ninguém. Ninguém sabia o que é que eu estava a passar. Mas os teus pais estavam a perceber que tu vinhas cá, não é? Olha, há uma coisa, eu hoje já consigo falar isto muito bem, mas isso durante muitos anos e quase que me fazia chorar. Mas eu lembro de uma vez, já foi no segundo ano, o meu pai vira-se para mim e diz assim: Tu já não sorris da mesma maneira que sorrias antes. Isso é Eles não verdade. sabiam nada, mas eu lembro-me desse momento, tipo, eu
tem que fingir mais. Eu lembro-me na altura, porque não é, uma pessoa com depressão torna-se muito manipuladora, mas não é no sentido de fazer mal às pessoas, é manipuladora no Sim, sentido de nas tuas mascarar, emoções, mascarar as tuas porque emoções. eu na altura, e tenho muitas vezes esta conversa, que é, eu na altura, eu não pedi ajuda, porque primeiro não sabia pedir ajuda, também não estava preparada para ser ajudada. Então, isso só ia alimentar ali muito o ciclo. Foram 2 anos que mesmo assim, quando saí de Coimbra, os meus pais achavam que eu tinha andado nas noitadas, ia curtir milhões e não acreditavam em mim. Só passado muitos anos é que eles perceberam que efetivamente eu não estava bem em Coimbra. Eles achavam que eu tinha engordado, era das tainadas, dos Sim, sim, jantares de sim, curso, jantar, do de álcool, de álcool. tudo. E na altura também isso acabou por acontecer, algum refúgio, mas lá está, uma pessoa que não se estava a conseguir hum, pronto, Integrar naquele integrar ambiente. com aquele ambiente, acabava por. A única forma de eu me integrar era nesses jantares de curso que comecei a beber, porque eu nem bebia. Eu detestava álcool e acabei por começar a beber ali. Então, pronto, uma desconexão completa, né? Tipo, uma pessoa que já Ok. foi meio desconectada e ainda foi para o Perdeste-te fundo do ainda mais. poço e acabou por ser muito isso, eu não me identificar, não conseguir, tipo, encontrar, tipo, porque é que eu sempre quis isto, eu sempre Coimbra, sempre quis ir para aqui, e agora, Tu foste então exatamente para onde querias ir estudar? mais ou menos, o que eu Hum. queria era a área de jornalismo, Ok, ok. era relações públicas, isso assim, mas depois acabei por tomar essa decisão. Mas foi completamente ao lado. Eu depois ainda fui para o Porto em Direito, mas continuava. Por muito que eu achasse que ia ser a última dieta, é agora, foi um ciclo. Eu todas as vezes achava que estava super, até porque a minha mãe nunca me obrigou a fazer uma dieta, atenção, Certo, mas não ela, é? ela Aquilo era meio que fazia de forma indireta. Exatamente, sim, sim. O que eu digo é que chegava sempre ao ponto em que era eu já a convencer a minha mãe que desta vez é que ia correr bem. Eu agora é que me vou empenhar e depois, como estamos naquele ciclo das dietas que já se sabe como é que funciona, hum, isso acabava por ser uma constante desilusão para a minha mãe. Ainda. Eu estava constantemente a desiludir a minha mãe. E isso não parou mesmo depois com a saída de Coimbra, apesar de eu ter encontrado um sítio onde me sentia bem, uma faculdade onde me sentia bem, amigos, tipo, estava a correr tudo muito bem nessa área. hum, a minha relação comigo continuou E muito foi um parecida. processo longo. Eu estavas a falar agora da questão de foste estudar Direito em Coimbra, certo? Uhum. Depois foste estudar Direito para o Porto ainda. E uma das coisas que tu disseste que tens escrito nos teus destaques é que tu chegaste a pôr muito em causa a tua competência profissional por causa do teu peso. Sim. Tenho aqui duas perguntas. Achas que, por um lado, quiseste ir estudar Direito por este sentido de justiça que tu já tinhas e deste teu lado mais ativista? Achas que isso pode ter influenciado Sim, eu adoro a área de direito, adoro. Sempre foi uma coisa que me uma coisa que apaixonou, gostavas? sempre foi uma área que me apaixonou. Eu não tive, foi estofo para aquilo e está tudo bem. Está tudo certo, está tudo certo. Já fiz as pazes com isso, mas não tive estofo para tirar o curso. Mas é uma área que me apaixona e o meu estava um bocado alinhado também ali com os sonhos do meu pai, que era a magistratura, e era uma coisa que também me motivava, obviamente, mas não estava no meu perfil também Sentiste que não era para seguir mim? esse caminho tão sério, porque depois também há outro meu lado que é muito mais descontraído, Descontraída, meiguinho, muito mais informal. calmo. Não estou a dizer que não pudesse sê-lo Ah, sim, no ias direito, ser mas incrível. acabou por ser uma área que eu não me via a exercer. Pronto. E achas que o facto de tu teres duvidado muito da tua competência profissional também te fez, de certa forma, estar constantemente numa busca por um caminho profissional que tu realmente te identificasses e passasses por vários cursos até? Eu acho que havia algo que condicionava sequer a ambição, Certo? que era o dar a cara. Ok. Eu sempre soube, foi-me dito diretamente várias vezes, que eu nunca poderia dar a cara por uma empresa. Nunca, né? Porque a imagem, a aparência é o que vale, é o que vale. Então, não interessa se estás bem vestida, maquilhada, não interessa. Se fores gorda, não és um exemplo para representar uma marca. E isto era uma crença
que me foi incutida durante muitos anos. E eu acho que isso também me condicionou um bocadinho, porque, porque lá está, umas relações públicas gorda. Então a questão do Pá! jornalismo também Acabou por acabou por ser vir por posta aí. um bocado de parte, também na altura, também não era vista propriamente como uma profissão que fosse... Eu sou da Relevante. geração em que vai para a medicina, vai para direito, Sim, vai, sim. estás a ver que é isso é que vai garantir. E sabemos perfeitamente que não é verdade. Mas lá está, essa área mais da comunicação, eh, pronto, a condicionante foi muito essa, foi muito o corpo, por achar que o meu corpo nunca seria um corpo que fosse fazer parte desse meio. Porque é um meio que liga muito à aparência associada ao teu tamanho de corpo. Então sentias de certa forma que tu nunca poderias exercer aquele trabalho com dignidade e ser uma E ser profissional de respeitada. sucesso, respeitada, por causa do teu peso. Sim. Isso foi sempre uma coisa que acabou Eu por te acho que influenciar. lá por trás estava. Agora, com o Sim. conhecimento que já Sim, tens, sim, sim, sim. isso acaba por acontecer. Cortamos aqui para 2019 e tu foste capa da revista Cristina. A mostrar ali maravilhosa. Arrasaste, foi uma capa que gerou polémica, mas que também te trouxe muita visibilidade e que te permitiu usar a tua voz para começares a influenciar outras pessoas, começares a falar mais sobre este assunto. Como é que foi seres capa de uma revista que tem tanto impacto em Portugal, numa altura em que ainda estavas ali um bocadinho a começar a usar o teu Instagram ainda como uma forma de teres voz, não Uhum. é? Para ajudar outras pessoas, falar sobre o teu percurso. Qual é que sentes que foi o maior impacto quando tu viste aquela revista publicada e pensaste, ok, isto O que é que eu fui aconteceu. fazer? Não. Não foi isso que eu pensei. É uma capa que me orgulha muito, porque eu sei que, pronto, eu sempre tive esta veia. Eu também venho de uma família de, de tias que foram muito revolucionárias e muito também tinham uma presença muito ativa na luta com os direitos da mulher e da liberdade do corpo da mulher. E, e eu sempre quis também ter um papel nesta luta de quebrar mentalidades. A capa em si, as fotos, para mim, foi um trabalho como modelo. Certo. Então, eu nunca dei conotação sexual àquela capa, entendia que na sociedade em que vivemos que Polémico. ia ser muito polémico, porque nós somos muito conservadores, mas acho que foi um ponto de partida para normalizar umas mamas. São só mamas. E aquilo tinha uma mensagem muito mais profunda, que era, não é? É pegares numa parte do corpo da mulher que é tão sexualizada, tão objetificada, e normalizá-la, sabes? E Tornar. o poder está na minha mão. Eu é que sei o que é que eu faço com o meu corpo. E no mês da liberdade aquilo foi tipo... Quando me propuseram, opá, felizmente este meu trabalho com o meu corpo faz-me estar mesmo à vontade com ele, sabes? E lembro perfeitamente da sessão fotográfica no momento, lembro-me o João Paulo estar a dizer: queres tirar umas fotos tipo assim, tranquilo? E depois fazes o movimento e eu, não, bora lá fazer já fica resolvido. Porque realmente a minha relação com o meu corpo já estava muito mais normalizada comigo, sabes? De eu não, porque isto também foi um trabalho meu. Muito interno. Porque, imagina, mesmo como mulher gorda, existem muitos homens ou parceiros, ou potenciais parceiros que acabam por objetificar muito a mulher gorda. E mesmo nós, para sermos desejadas como mulheres, acabamos por exagerar um bocadinho nessa sexualização do teu próprio corpo, porque já sabes, ou seja, se eu não vou ser desejada pelo tamanho do meu corpo, eu tenho que me esforçar mais. E isto, efetivamente, há muitas mulheres que acabam por fazer, que é Exporem-se mais. exporem-se demais para obter esse desejo, que se calhar para uma mulher de corpo padrão é uma coisa super natural de Normal. acontecer. Estás a ver? Mas lá está, isso leva a uma desconexão com a tua própria sexualidade, porque tu estás na mesma à procura de validação externa. E quando fiz a capa já foi tipo num contexto completamente diferente, porque
as fotos para mim eram um trabalho editorial, um trabalho, mas lá Já está. fazias como Mas eu já modelo? sabia que ia fazer esse impacto, porque não é só uma mulher padrão a mostrar o corpo, é uma mulher gorda, não é? E mesmo assim eu olho para a capa e eu nem consigo, eu não consigo entender o choque. Mesmo a nível do tamanho do corpo, sabes? Tipo, hum, porque eu tenho a noção do privilégio que tenho, mesmo como mulher gorda, tinha o corpo em ampulheta, tipo o formato que chamam de Sim, ampulheta, sim, estás a sim, dizer, sim. cintura fina, anca larga, peito, não sei o quê, e isso, mesmo na diversidade corporal, é o tipo de gordo aceito. Tu não tens uma Ashley Graham, tem o corpo Sim, assim. Tem uma Letícia Thomas, tem o corpo assim. Tipo, é sem barriga, não é? Cintura fina, e isso acaba por ser, não é? Aquela história que falámos do gordo saudável, porque está muito sim. associado ao perímetro abdominal e não sei o quê, e acaba também por ser aquela referência da sensualidade na mulher. E eu sei que tive esse privilégio também de a cara bonita, ou a cintura fina, mesmo com mulher gorda. Mas naquele momento eu já não estava na busca Do da validação do padrão, meu da corpo, estás a validação. ver? Eu sabia que ia ser disruptivo porque temos uma sociedade muito conservadora que não consegue ver mamas, que fica logo muito afetada. Mas depois, quem quis, leu a minha história e percebeu também Que era muito mais que era profundo. muito mais profundo e aquilo era literalmente um grito de revolta. Não é? O corpo é meu, eu é que sei o que é que faço. E ninguém tem que estar a assumir se eu sou melhor ou pior pessoa, ou má ou melhor profissional, só na base do meu corpo. Não é o meu corpo que entrega o O quanto profissional. és profissional, Percebes? Já está exatamente. aqui, está na tua prática, está na Na tua tua prática diária, na tua postura. postura, no teu conhecimento. Não está no tamanho do teu corpo. E obviamente que eu reconheço a beleza de uma boa roupa, né, de um bom senso de estilo, de um bom gosto naquilo que tu vestes. E isso para mim também me passa uma mensagem. O tamanho da pessoa, não. Sim, tu és Estás a uma ver? pessoa que, hum, com a tua exposição como criadora de conteúdo, tu trazes muito. Tu não és uma mulher gorda que se esconde, digamos assim. Tu trazes bastante o teu corpo, trazes os cat fits. Portanto, tu trazes muito a roupa que tu vestes, o teu estilo, o teu gosto. Portanto, também mostras que é possível nós vestirmos-nos bem, termos uma imagem pessoal alinhada, mesmo sendo gordas, mesmo não estando Sim, num padrão que a sociedade definiu como sendo o normal. sim. E eu acho que a capa que fizeste foi um marco, sem dúvida, Ai, porque. eu espero que um dia esteja no livros de história. Ai, vai. As pessoas a verem a Catarina, a primeira mulher que apareceu com as mamas à mostra na revista Cristina, a causar impacto. Primeira mulher gorda, porque assim, mulheres Imagina magras o livro de já história. tivemos várias. Como é que foi essa a reação das pessoas que te acompanhavam e dos teus pais ao ver esta Olha, capa? eu, quando recebi o convite, a primeira pessoa com quem falei foi com os meus pais. Falei primeiro com a minha mãe, antes de aceitar. Quando falei com o meu pai, já tinha aceito o Ok. convite. Meio que foi Mas, logo. mas os meus pais, na altura, foi muito. Pá, pronto. Até eu fiquei, quando me disseram que era no integral, até eu fiquei tipo. Hã? Como assim? Será? Será que. Epá, mas lá está, isso era a mentalidade da objetificação a vir ao de cima. E os meus pais, felizmente, disseram-me: tu fazes o que tu quiseres, tu é que sabes, o corpo é teu, faz aquilo que tu entenderes, mas Já tipo, sabes que já sabes o que é que vai. vai acontecer. O meu maior medo era tipo haver gente parva que mandasse em bocas à minha família eu acho que se alguém me mandasse bocas sobre os meus familiares, eu era capaz de me Mandar passar. tudo ao ar. Esse era o meu grande medo, mas felizmente nunca aconteceu. Pois, curiosamente, as melhores reações foram dos familiares mais velhos e dos mais novos. Ok. O meu avô e o meu avô materno e uma tia do meu pai, que eram as pessoas mais chegadas a mim, os 80 anos, super na boa, super na boa. A minha tia, até quando eu lhe mostrei a capa, depois quando sei ela, estou a chorar, ficou super feliz, super contente. Os meus primos também novitos, também super alinhar, tipo, incrível, altamente. A minha Saiu afilhada, numa então, revista. tipo, orgulho máximo. E depois, obviamente, eu entendo a preocupação, porque não é propriamente da exposição, também é a preocupação disso,
mas a retaliação, o que é que me pode, de que forma é que me pode afetar a seguir. Houve familiares que não gostaram e está tudo bem. Na boa, não, também não tem que gostar de tudo o que eu faço. Certo. E depois houve familiares também que, epá, eu não faria. Mas, Mas eu gosto de ir na mesma, um bocado assim. Eu felizmente tenho uma família que nunca me fez sentir mal por ter feito esse trabalho, principalmente porque é um trabalho, não deixou de sim, ser um foi trabalho um meu como trabalho. modelo e deram-me o privilégio de poder partilhar a minha história, que isso é que eu acho que foi além, não é? Porque não deixa de ser um trabalho como modelo, porque eu não era uma pessoa conhecida para estar numa capa da revista Cristina, Mas tu não já é? Eu fui tinhas uma feito modelo. trabalho como modelo Não, eu nessa tinha altura? participado no concurso de Miss uns meses Ok, antes, né, meio ano antes. Aquilo foi literalmente o meu primeiro trabalho como modelo. ok. Assim, tive a Liliana Filipa também na mesma altura, mas foi aí que eu comecei. Mas a nível de apoio, tipo, as minhas amigas, foi a mesma coisa, houve umas mais conservadoras que outras, mas no geral toda a gente percebeu o porquê de eu ir fazer aquilo, até porque estava muito alinhada com Tudo o que tu tudo o que eu sou. falavas e tudo o que tu és. Porque uma das coisas que tu referes é que tu sentes que os teus valores estiveram sempre lá Sim, sim, e tu sim. sempre quiseste ter esta voz, mas demorou para tu Eu acho que conseguires sempre expor. quis viver livre, sabes? E durante muitos anos vivi numa prisão de mim mesma. Acho Certo. que não me permitia a mim própria ser livre. E aí acho que começou, eu acho que começou no Erasmus, na verdade. A sementinha foi plantada ali no Erasmus, em 2013. Mas eu acho que a revista para mim foi um grande marco, para mim também, pessoalmente. Porque fez-me assumir todo o meu poder É ali, tipo, em poderoso. nome próprio. É poderoso. Né? Foi, sem dúvida, eu acho que foi uma coisa que marcou as pessoas que te acompanhavam. Lá está, deu-te visibilidade e que, no fundo tu precisas de ter visibilidade e reconhecimento para poderes usar a tua voz para influenciares outras pessoas. Hoje, uh, o assunto que eu vou trazer a seguir, eu sei que está a ser ainda um processo, mas em 2023, depois de estares alguns anos a falar sobre a aceitação do nosso corpo, o não ter vergonha de ser uma mulher gorda, ou a ideia de que uma mulher gorda pode chegar exatamente onde ela quiser, tu decides fazer uma cirurgia que te permitiu perder peso. Eu não sei o nome da cirurgia, eu sei que tu tens Sim. lá escrito, mas eu vou-te deixar Sim. falar. Como é que isso foi visto pelas pessoas que te acompanhavam? Tipo, de um momento para o outro, a Catarina decidiu fazer uma cirurgia para emagrecer, digamos Sim. assim. Assim, a repercussão foi a que eu esperava, porque eu ainda consigo, nestes últimos anos de partilha no Instagram, continua a haver muitas pessoas que gostam da minha mensagem, gostam do meu posicionamento, mas não entendem a profundidade dela. E eu falo destas questões de uma forma que ninguém fala. Porque normalmente quando vês alguém a perder peso, o assunto é a perda de peso. Quanto peso é que Quanto perdeu? antes e depois, pronto. E eu, o meu processo começou comigo a perceber que eu não sabia quem era. Depois de anos e anos e anos, ou seja, com 26 anos, estou em dietas para aí desde os meus 12, não é? Esses anos todos eu perdi-me completamente para obter um determinado tipo de corpo. Eu cheguei a uma idade em que eu estou só a ir com a maré, tipo, profissional, tipo, felizmente, pessoalmente, comecei a ter pessoas que me interessavam mais, que me nutriam mais. Depois também me dei com pessoas que passaram pelo mesmo que eu, no que toca às questões da alimentação e do corpo, e comecei a sentir a minha história também mais validada. E depois foi quando comecei a pesquisar como é que eu consigo gostar de mim própria, como é que eu posso parar de me odiar. E foi aí que cheguei aos movimentos de libertação do corpo. Então temos a aceitação corporal, temos o body positivity, temos o body neutrality, temos o fat liberation, tens vários movimentos. E inicialmente eu sempre me identifiquei com a aceitação corporal no sentido de que não és tanque. Tu aceitas, encaras a situação e aceita-la como ela é. Se a vais mudar ou não, isso são outros 500. Mas podes querer mudar para te Isso aceitares depois vem a mais. body neutrality, depois vem a Ok. neutralidade corporal, porque o body positive, a positividade corporal
acaba por te fazer uma pressão para tu gostares do teu corpo tal como ele é e tens que gostar. Ou seja, se não gostares, tens que entrar noutra luta, que é obrigar-te a gostar. E isso a mim deixava-me super frustrada, porque então se eu não gosto, para que é que eu, tipo, vou estar aqui ainda mais É a moer insistir o para assunto? gostar. E Ou a a fingir neutralidade gostar. corporal, tipo, veio e está muito alinhada com a aceitação, porque para mim a aceitação não é, para mim aceitar algo é aceitá-la e deixá-la ser, como ela tiver que ser, não é? Então acaba por ser fluida, eu posso estar errada, mas é a minha interpretação da aceitação corporal. Faz todo o sentido. E a neutralidade corporal veio-me dar permissão para eu viver a minha vida ao meu ritmo. Porque nós estamos constantemente a ser bombardeados por todo o tipo de informação no que toca à alimentação e ao corpo. E conseguires conectar-te contigo mesma e perceberes quais são as necessidades do teu corpo, físicas, psicológicas, emocionais, pá, isto exige muito de ti, exige que tu abrandes a tua mente, que abrandes a tua vida para olhar para dentro. E eu, na altura, pronto, comecei a investigar essa área e perceber que era possível eu gostar de mim tal como era. Que isso ia-me ajudar a não me estar a comparar com outras mulheres, a não querer ser, a não achar-me inferior e a estar naquela busca de ser superior às outras mulheres, comentar corpos alheios, julgar opções nutricionais dos outros. O meu objetivo era parar com isso. Certo. E à medida que eu ia aprofundando o meu conhecimento, foi aí que eu percebi que se calhar andava a viver com uma depressão desde os meus 18 anos e não sabia. E então começou esta viagem toda de eu me tentar encontrar na minha saúde mental. Durante esse período, o tamanho do corpo ficou para segundo plano. E é importante contar que eu comecei a fazer pesquisas sobre cirurgias bariátricas em 2012. Ok. Em 2018, que foi quando isto tudo rebentou, foi o momento em que eu tinha pedido encaminhamento para cirurgia bariátrica no público. E a primeira consulta que eu tive, eu não recebi um bom dia nem um boa tarde. Foi, se continuares assim vais morrer. Ai, que Fui horror. recebida assim, na consulta. Meu Deus. Eu saí de lá a querer, tipo, se eu já era uma pessoa com depressão não diagnosticada, pensamentos suicidas, ainda fui procurar ajuda a um médico, eu saí de lá a Efetivamente a querer querer. vazar daqui. Yeah. Era o que eu queria. Tipo, eu estou farta disto, eu estou farta de viver assim. E tive uma conversa com uma amiga passado uns dias em que ela, pá, pronto, teve ali a esmiuçar a questão. Porque é que queres fazer isto? Para que é que tu te vais fazer isto? E eu lembro-me de dizer, mana, eu se fizer a cirurgia é como se... Pá, eu ao menos, se calhar o que eu preciso é viver mesmo tipo com uma faca, tipo apontada a mim própria. Se eu comer demais vou explodir e morro e pronto, está feito. Isto era o que eu estava na minha cabeça. Eu vou fazer para as... Estou farta que as pessoas comentem o meu corpo. Estou farta que olhem para a minha comida. Estou farta... Estou cansada. Tá? Eu estava completamente, tipo... Só queria que as pessoas se calassem. Então era, quando tu pensaste em fazer em 2018, era quase uma saída para que as pessoas parassem de comentar. Era o meu último recurso. Era o meu último recurso. E então nós às duas, chegámos à conclusão que se calhar não era a melhor motivação para fazer a cirurgia. Se calhar. E então desisti do processo, obviamente, e foi aí que começou toda esta pesquisa por algo diferente, não é? E depois comecei a perceber que existiam mulheres que se amavam e que amavam as outras mulheres e que não andavam em competição e que, pá, entrei aqui num mundo em que eu só quero isto para a minha vida. E foram 3 anos até eu conseguir meter na cabeça que se calhar precisava de ajuda psicológica. Não era só um trabalho interno de autoconhecimento, precisava mesmo de ajuda profissional. E comecei com a psicóloga, e acabei por ser diagnosticada também com depressão, e comecei a tomar medicação, o que me ajudou muito a conseguir fazer mais trabalho e a não ter tanto o peso de fazer o trabalho todo sozinha e de ter um apoio e de poder pedir ajuda e não ter as pessoas a acharem que todos os meus problemas era o peso. Porque durante muitos anos eu ouvi isso. Que Qualquer o coisa peso que era a origem. acontecesse, qualquer coisa, isso é porque estás gorda, tens de fazer uma dieta e isso passa-te. Não é? Tipo, Era a solução. qualquer coisa era Então uma por pessoa causa também do se peso. deixa de queixar, não é? Tu achas que todos os teus problemas têm a ver com o peso e cria-se essa crença. Então chegar ali aos 33 e poder pedir ajuda e ter alguém que, como assim, tu estás a viver isso?
E eu, como assim você está a validar as minhas dores? Como assim? Tipo, isto é muito Como assim eu assustador. estou com depressão há tanto tempo e Como não... assim? E pronto, aí comecei o tratamento da depressão e acabou por depois ser complementado com o tratamento nutricional da compulsão, e porque acabava por estar ligado a muitas questões emocionais no meu caso. Ahm, no entanto, a obesidade e o excesso de peso é muito visto só desta forma, de as pessoas são gordas porque querem, as pessoas são gordas porque comem demais, e não. É uma doença multifatorial, pode acontecer por variedíssimas questões, e o meu posicionamento é mais neutro nesse aspecto, porque neste caminho de tratamento, principalmente o comportamental, na minha relação com a comida, hum, e conhecer um bocadinho mais a ciência da obesidade e não aquilo que é que toda falado a gente só, diz. percebi que a cirurgia poderia ser uma opção. E voltei a pedir o encaminhamento no público. No entanto, aquilo estava a ser. Eu ainda hoje estou para ser chamada. Ah, ok. Já foi há 2 anos. Se estivesses à espera, realmente... Sim, está complicado. Mas pronto, já não vou ser chamada, porque também já dei baixa do processo, obviamente. Mas acabei depois por ver outras opções. E aí fiz a cirurgia metabólica, que na prática acaba por ser um sleeve, mas foi a ferramenta que me pareceu a mim que estava alinhada com o meu processo. Eu fiz primeiro uma cura emocional, psicológica, comecei a tratar da minha questão alimentar, tive mais de 1 ano a ser acompanhada antes de sequer decidir fazer a cirurgia. Isto foi uma decisão ponderada e discutida com o nutricionista, com a psicóloga, se eu estava preparada para o processo, se não estava, porque nós temos uma fase de restrição alimentar, se isso não ia ser um gatilho para mim, como é que estava a minha relação com o meu corpo. Felizmente, aquele trabalho individual que eu fiz antes da psicóloga, em que eu acabei por ser disruptiva comigo mesma. Eu forcei-me a ir à praia, eu forcei-me a desfrutar da praia. Ou seja, quando eu começava a ter pensamentos negativos ou pensamentos que me fizessem sentir deslocada do sítio onde eu estava, eu obrigava-me a pensar: não, 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 eu mereço estar aqui, eu vou desfrutar, eu vou sentir a areia, eu vou sentir o mar. Essas pequeninas coisas. E o discurso interno para mim foi o que me transformou também nesse aspecto. E a naturalidade corporal, porque o meu valor deixou de estar associado ao meu corpo. E isso é um trabalho muito difícil de ser feito, atenção. Um, mas eu consegui ser feliz mesmo sendo uma mulher gorda. Se depois decidi perder peso, isso não muda em nada aquilo que me salvou a vida. Porque não, para mim não foi perder peso, não foi o que me salvou a vida. A mim foi a cura psicológica que me salvou a vida, Mudares as literalmente. tuas crenças, os teus Sim, pensamentos. e foi um trabalho muito meu e de encontrar os profissionais certos, porque também houve profissionais que também me puseram no charco, não Sim, é? esse primeiro médico, que horror. E isto também tem que vir, também tem que vir de um trabalho teu de autoconfiança, de tu perceberes que não, a minha voz importa, a minha opinião importa, o meu ritmo importa, eu vou fazer as coisas quando eu quiser. E eu sempre falei muito abertamente também sobre o meu distúrbio alimentar. Ainda ontem partilhei um post que fiz há uns anos atrás sobre ter engordado, mesmo, porque isto depois é uma coisa que as pessoas não lidam muito bem. Tu, quando estás a curar um distúrbio alimentar, principalmente se adotas pela alimentação intuitiva e se deixas de ter tanto foco em algo que tão mal te fez, é possível que engordes. Porque eu vivi muitos anos em restrição, a pessoa não tem noção bem daquilo que é suposto comer. Porque Certo. eu tive sempre condicionada, então até tu conseguires descobrir qual é a tua, não é, o teu Seguir equilíbrio. efetivamente a intuição. Exatamente, só que lá, no meu caso também, o meu corpo já estava completamente desregulado. Toda a comunicação estômago-cérebro, todo o tamanho do meu estômago, já estava tudo completamente descontrolado. E a cirurgia para mim foi literalmente um facilitador do processo, porque chegámos à conclusão que era um processo que psicologicamente e emocionalmente ia-me fazer bem. Ou seja, um processo de forma natural, para mim, psicologicamente, ia ter um impacto muito mais de gatilhos do que propriamente optar pela cirurgia. E eu também tive que desconstruir muitos dos preconceitos que eu tinha com a cirurgia. Pois, essa Ah, era uma pergunta que eu te ia fazer, porque a partir do momento em que tu própria dizes assim, ok, a cirurgia é a melhor opção, mas e agora? Como é que toda a gente vai reagir, sendo que eu sempre
estive aqui a falar de aceitação Para mim, para mim corporal. isso não era uma questão porque para mim não é incoerente. Para mim é o meu processo. Eu não estou a dizer às pessoas façam todas Sim, cirurgia, nunca disseste isso aí. mas é mais do género. Isto é uma ferramenta, atenção, isto pode ser uma ferramenta para vocês e pode ser tipo muito bom para muitas pessoas. Mas volto a dizer, não se esqueçam de fazer decisões ponderadas, E ser decisões acompanhados conscientes, por em bons vez de profissionais. ser com o fogo, né? Andar ali de fogo de vista e fazer só porque se acham que é o milagre e aquilo que te vai salvar. Porque é preciso estar mesmo muito consciente para o processo e não é um processo fácil também é um processo com os seus desafios e, mas para mim acabou por ser a ferramenta que me veio um bocado lapidar também aqui o processo da minha relação com o meu corpo, porque eu felizmente já, como mulher gorda, eu já lhe vi valor, eu já consegui quebrar essa prisão de mim mesma e de fazer acontecer e de ter voz e de gostar de mim e de fazer as pazes com o meu corpo, mesmo de toque, de conseguir tocar no meu corpo e não ter nojo dele, porque é o que muita gente não consegue fazer. Há muita gente que não se consegue olhar num espelho, que não se consegue tocar e ter uma sensação boa. Às vezes só tocar já é difícil, então ter uma sensação boa ainda é. E eu fiz isso enquanto mulher gorda, percebes? Então, lá porque o meu processo envolve emagrecimento, isso não quer dizer que o que aconteceu enquanto mulher gorda não tenha valor, nada a ver. Nada a ver, porque eu também ganhei peso por causa de um distúrbio alimentar. Eu ganhei Sim. peso por causa de um descontrole alimentar. E eu tive que tratar isso primeiro. Não é? E estar muito mais consciente, porque é algo que vai viver comigo para sempre. Não é? Tipo, a minha história vai viver sempre comigo. Vai estar sempre E, presente. e eu tenho muito orgulho da minha história. Tenho muito orgulho daquilo que eu passei, porque eu fiz o melhor que sabia com aquilo que tinha à minha disposição. E hoje em dia é a mesma coisa. Faço exatamente o mesmo. Mas isso não anula o amor todo que eu lutei para sentir por mim enquanto mulher gorda. Foi um processo que, se calhar, quando pensamos na grande maioria das pessoas que faz algum tipo de cirurgia para emagrecer, faz o processo oposto. Ou seja, primeiro a cirurgia e depois pensar, ok, se calhar há aqui questões internas que eu preciso de Porque resolver. percebem que perder peso não resolve tudo. Não é a causa Né? total dos Tu problemas. cresces, tu cresces a aprender que é. Mas depois há muita gente, se calhar isto até funciona com muita gente, perder primeiro o peso e depois é que vem o boost. Se calhar até Certo. funciona. Mas é preciso ter noção que isso não é assim com toda a gente. E há pessoas, e isto é muito comum, pessoas que perdem peso e continuam na mesma em luta com o seu próprio corpo. Sim, Não o não bem o conseguem amor tratar bem. próprio. Não conseguem sacar um elogio ao próprio corpo, meu. E depois, tudo é problema. Se não é as estrias, é as peles. Se não é as peles, é as rugas. Se não é as rugas... Pá, e a neutralidade corporal trouxe-me uma leveza para este assunto, que é, eu não preciso de maltratar o meu corpo com palavras. Eu não preciso de odiar o meu corpo. Se eu quiser mudar, eu tenho ferramentas que posso, não é? Tipo, de alguma forma ou outra eu posso fazê-lo. Mas nem vou fazer na força do ódio, não vou fazer no sacrifício. Eu não vou... Há coisas que custam fazer. Mas o que te motiva não precisa de ser o ódio que tu tens por ti mesma. E eu acho que o amor que tu podes sentir por ti mesma é muito mais sustentável, é muito mais, tipo, dura muito mais tempo, sabes? Porque momentos desafiantes eu vou tê-los sempre. Quer com a comida, quer comigo mesma, eu não me vou sentir todos os dias a deusa do pedaço. Vão haver dias, mas também não é suposto eu estar-me sempre a sentir lá no topo. Exato, era o que Não é estávamos a falar há suposto. bocadinho. É Nem impossível nós pensar. estarmos sempre nesse mood. E eu acho que foi isso que aprendi também com. Primeiro, eu acho que quem experiencia a vida como mulher gorda, acho que os homens também podem ter alguma experiência do género, mas acho que as mulheres acabam por ter uma vivência que. Passar por exigências muito diferentes. Sim, eu acho que quem não tem essa experiência nunca vai entender. Pronto. E os desafios que nós temos enquanto mulheres gordas, depois eu acho que nós, quando encontramos o amor, começamos a valorizar muito mais a vida. E eu acho que foi isso que me aconteceu também. Porque eu sempre tive esta paixão pela vida. Lá no fundo eu sempre a tive. Ela existia. Eu sempre quis ser livre, eu sempre detestei preconceitos e caixinhas e categorias, eu sempre detestei isso. E sempre fui muito mais pela diversidade e pela inclusividade. Mas depois acabei por me deixar absorver por esse mundo.
E hoje em dia eu fico mesmo muito feliz por este processo ter acontecido assim, que ainda no outro dia tive esta conversa com a minha mãe. Eu não sei o dia da manhã. Eu não sei o que é que me pode acontecer, alguma doença ou o que é que eu parta, que eu tenha que tomar morfinas e E possas alguma medicação que engordar. me faça engordar, não sei o quê. Mas sabes o que é que eu sei? É a opinião de toda a gente. Porque hoje em dia há muitas coisas que eu ouço hoje em dia que ninguém me dizia há 1 ano ou 2 anos atrás, percebes? Há pessoas que me cumprimentam hoje que há 2 anos não me cumprimentavam, percebes? Então, imagina, eu não sei o dia da manhã e eu não tomo o dia da manhã como garantido, mas eu vou tendo consciência do meu dia-a-dia E do teu processo, e do meu que é processo. E individual. eu quando tomei a decisão de começar a viver a minha vida dia-a-dia, ajudou em muito. Porque deixas de viver naquela ansiedade de um futuro que ainda nem sequer tu podes planeá-lo, tudo bem, mas viver só naquele futuro, que foi o que eu fiz durante muitos anos, que era, a minha mente estava sempre naquele objetivo. A minha vida vai começar quando eu chegar aos 60 quilos, ou o que seja. E hoje em dia, já há uns anos que não é assim. Tipo, já consigo desfrutar, ter amizades verdadeiras, já consigo encontrar, tipo, paixão, o amor nas pequenas coisas. Eu consigo, por muito que ainda seja um bocado tímida, consigo já. A ansiedade social já não tem nada a ver, já me consigo Sentes-te expor mais muito confiante. mais, tenho muito mais confiança, sinto-me bonita, sinto-me uma pessoa, sei, consigo reconhecer as minhas qualidades sem me achar convencida, Certo, sabes? Sem ter que certo. estar numa falsa modéstia, porque eu não me acho inferior nem superior a ninguém. Mas Lá está, eu, é hoje neutro. em dia, já consigo ver qualidades em mim que não dependem do meu corpo. Mesmo eu, para mim, consigo-te falar dos benefícios de mobilidade a nível físico de perder peso, mas isso não me dá superioridade moral. Eu não sou melhor pessoa só porque agora já não me custa tanto andar. Certo. Estás a perceber? Tipo, eu não sou melhor profissional hoje porque tenho menos peso. Não é? Eu não sou melhor amiga ou melhor filha. Porque perdeste Eu peso. não dou melhores abraços agora. Estás a ver? Certo. Tipo, é uma coisa que já veio enquanto mulher gorda. Se eu há 3 anos atrás achava que ia fazer uma cirurgia, dizia-te que não. Não, não vou fazer. Eu, se perder é de forma natural. Vai acontecer naturalmente. Pá, mas Surgiu. nós somos. É aquela história, nunca digas nunca. Eu também trabalhei as minhas crenças relativamente à cirurgia. Se eu chegasse à conclusão que não era uma ferramenta boa para mim, eu não faria, não é? Mas não foi uma decisão só minha. Foi uma decisão que demorou meses a ser tomada. Muitas perguntas. Chateei muita gente sobre o assunto. Até perceber, tipo, a perceber que eu ia fazer e encontrar o sítio certo para o fazer. Zero arrependida, zero, sinto-me muito feliz e tão feliz como já estava. Era isso que eu ia Estás a perceber? perguntar. A tua Tipo, felicidade não vem. não depende, obviamente tenho benesses a nível físico, mas eu não vou estar aqui a pregar por isso porque eu consegui viver a minha vida e fazer coisas que nunca imaginava que ia fazer por causa do meu peso. Eu filas com aquele peso. Não é? Então, essas limitações que nós temos na cabeça, que a vida só começa quando chegares a um determinado tipo de corpo, são falsas. Completamente falsas. Nós podemos começar a viver a nossa vida independentemente do tipo de corpo que temos. E podemos aprender a gostar de nós para além do nosso tamanho. Se depois Quisermos quiseres mudar. fazer alguma coisa, é a mesma coisa tipo, aceito o meu nariz, mas se eu quiser mudar, eu mudo. Aceito os meus lábios, mas se quiser pôr uns ácidos, eu ponho. Se não quiser, não ponho também. Também não vou dizer que sou tipo a pessoa mais feia ou mais horrível ou menos merecedora do mundo só porque não tenho. Não. Eu vou-me tratar bem, mesmo assim. Mesmo agora a questão, há muitas pessoas que também ficam muito preocupadas com as peles que se ganha Sim. depois de perder muito peso e isso assim. Eu faço festinhas nelas. É Maravilhosa. o que eu tenho para te dizer. Eu faço festinhas, agradeço-lhes por me terem ajudado na minha vida toda. Eu não admito a ninguém, nem a mim própria, tratar mal o meu corpo. Hoje em dia, mas é que se começam rebento logo. Logo, Já, remato, não. já estás a mandar os pensamentos embora antes Logo, deles não, aparecerem. não merece. O meu corpo não merece. O meu corpo faz-me acordar, faz-me deitar, faz-me respirar, faz-me fazer tantas coisas boas na vida. E eu acho que as pessoas às vezes não valorizam estas coisas básicas que o nosso corpo faz por nós e acabam por debitar todo o seu valor Num corpo. no tamanho. Tipo,
tamanho No do corpo, peso. o peso que está na balança. Isso acaba por ser muito complicado. Eu estava a falar com a minha médica a semana passada e a dizer-lhe que sempre que eu comecei um processo de dieta, o meu objetivo era perder peso, era somente estético. Uhum. E eu sempre desisti, porque não era um motivo suficientemente forte para eu efetivamente ter a disciplina e a motivação de fazer acontecer todos os dias. Então, hoje, quando eu olho para o meu futuro, eu consigo pensar: eu estou a fazer isto, eu estou a comer melhor, estou a fazer exercício porque eu quero sentir-me melhor, estar melhor, sentir-me mais saudável, lá está como estavas a dizer, com mais mobilidade, porque tenho um emprego que me faz estar muito tempo sentada e eu sentia a necessidade disso, de Uhum. fazer exercício, era uma coisa que eu não fazia. E eu acho que quando nós somos movidos só pela questão estética, vamos estar sempre numa luta que nunca vai acabar. Sabes que mesmo uma pessoa magra que passa o dia sentada, se começar a fazer exercício hoje, amanhã não se vai estar a mexer melhor. Até Sim, vai estar cheio de dores. completamente. Portanto, a prática faz o mestre, não é? E é um bocado isso que eu tento desconstruir. Tu não vais conseguir escalar a montanha num dia, É um não é? processo, sempre. Então, mesmo, para que é que tu queres perder o peso todo, tipo assim, num instante e ficar logo... Não, tem que ser uma coisa para sempre. Tem que ser uma coisa que tu queiras que seja, faça parte da tua vida, hábitos Que que vão sejam contribuir consistentes. para o tipo de pessoa que tu queres ser. Mas lá está, tu sabes que tipo de pessoa que queres ser, tu sabes quais são os teus valores, tu sabes o que é que te motiva na vida, o que é que te dá alegria. Tu consegues contrariar esses pensamentos destrutivos que tens constantemente, estás sempre a pôr-te para baixo. Eu costumo dizer, não há, eu, né, cresci com esta pressão da sociedade e com os comentários, não sei o quê. Não há uma alma que me tenha dito coisas tão horríveis como aquelas que eu me disse a mim própria. Portanto, foste sempre a tua Eu fui sempre a minha maior. pior inimiga. Sempre. E é o que eu tento ressignificar agora, porque eu tornei-me na minha melhor amiga. Obviamente, Há dias de não é merda, não é? constante. Não é, mas a vida não tem que ser constante. Nós não temos que estar sempre a sentir a mesma coisa e estar sempre ali. Por isso é que somos seres sociais. Por isso é que eu tenho as minhas amigas, por isso é que eu tenho a minha família. Há dias em que eu estou lá em baixo e são essas pessoas que me levantam. E às vezes demora uma semana até conseguir. Percebes? E eu acho que esta autocompaixão não faz parte do nosso dia a dia como sociedade. Nem estamos Porque... habituados a isso. Não, Não somos esquece. educados dessa forma a valorizar-nos como somos, além da imagem que vemos ao espelho ou do Sem peso que está dúvida. na balança. Um dos motivos que, logo quando eu te convidei para o podcast, te disse que me fizeram convidar-te e querer falar sobre este tema, é precisamente o tipo de comentários que chegam quando nós temos uma exposição maior, que nos fazem pensar muito no nosso valor como profissionais, como pessoas, e que nos querem fazer acreditar que precisamos de mostrar um determinado estilo de vida, ainda que não seja o nosso, que comemos de uma determinada forma, que fazemos determinadas coisas, só porque estamos a influenciar outras pessoas a não terem um estilo de vida saudável, ainda que nem seja esse o nosso propósito, falar de vida saudável ou não Sim. falar. E ao longo destes anos que tenho empreendido, têm chegado comentários desse género. E também queria perguntar-te como é que é ter esta exposição, hoje com mais de 40 mil pessoas a acompanhar-te. Como é que é ter esta exposição? Se recebes algum tipo de comentários ainda negativos e como é que isso te afeta, se te afeta de alguma forma? Eu acho que tive que passar pelo processo para conseguir criar também a Estrutura. estrutura para também conseguir filtrar o que é que. Eu até ultimamente tenho tido esta conversa até com familiares e amigas que isto chegou a um ponto quase extremo tenho amigas e familiares que têm medo de falar comigo sobre o assunto, têm medo que eu leve a mal. E eu digo, mas vocês não podem falar comigo à vontade, desde que não me comparem Com... agora que sou melhor do que o que era antes. E isto, eu consigo ter esta abordagem agora porque eu já houve uma fase em que tudo era ataque, tudo. Eu levava tudo a peito. Tudo o que me diziam tocava-me na ferida.
tocava-me ali, tipo, no meu valor, na percepção do meu valor. E eu cheguei, uma das coisas que a mim mais me afetou foi um PT que nunca falou comigo, nunca me seguiu, nunca leu nada sobre mim. Fez um post com a minha foto a dizer que eu era uma promoção à morte. E eu, Meu Deus, não fazia ideia disso, já foi há muito tempo. já foi na altura da revista, foi passado uns meses da revista. E eu, obviamente que a revista acabou por ter, eu li de tudo. Sim, Eu eu li, imagino que tenham chegado muitos comentários. eu li de tudo sobre mim, ridículo. Tipo, as pessoas falam até do raio que parta, tipo, eu não sei onde é que as pessoas vão ganhar também tanta criatividade. Mas isso por um lado até foi bom para eu criar esta estrutura de perceber só os meus é que me conhecem. E mesmo assim, Não de todo. às vezes nem eu me conheço completamente. Então quem são estas personagens da internet que me veem um post ou veem 2 posts que vão, tipo, ter uma percepção daquilo que eu valho? O meu trabalho não depende do tamanho do meu corpo. Aquilo que eu faço, quanto muito, depende dos meus dedos, se eu escrevo no teclado ou da minha voz a gravar um vídeo. Mas mais do que isso, qual é o impacto? Nós é que vivemos numa sociedade que está habituada a assumir, a associar a aparência a valor, não é? E a profissionalismo. E somos muito de aparências, somos um país de aparências, somos muito disso. E, eu acho que foi preciso eu ter um discurso interno mais meiguinho comigo mesma, conseguir perceber quais eram as minhas valências, quais são as minhas qualidades, também quais são as minhas características, os meus defeitos, para me conhecer e para saber quem eu sou. Porque eu percebi que nem que eu fizesse um desenho a essas pessoas, elas iam entender. Porque há Quando não pessoas há que só vontade. projetam aquilo, tipo, há pessoas que nem sequer tipo, pensam no impacto que a sua opinião pode ter. Para elas não é uma questão. Não, É só, elas querem expor, expõem querem e expor a pronto. opinião e assim o fazem. Então também, do meu lado, imagina, sempre que me caía alguma coisa negativa nas minhas DMs, era bloco direto, começou a ser bloco direto. Inicialmente eu tentava educar. Eu tento fazer isso, mas canso-me rápido. Aham. Eu desgastava a minha saúde mental e ia coxar, porque depois tu estás ali a discutir com uma parede que não quer e que só quer estar ali a provar Uma uma opinião. opinião. E tu entras ali numa espiral que só te vai drenar a ti. E aquela pessoa não quer ser convencida. Percebes? Ela não quer que tu a convenças de nada. Então tu é que tens de te proteger. Porque tu... É normal que estas coisas mexam connosco porque não é? Acabam por ser... acabam talvez por dar ali um toquezinho no síndrome de impostor que todos nós temos e fazer-nos questionar todo o nosso esforço. Mas isso pode acontecer, mas ao mesmo tempo também tem que haver aqui uma proatividade da nossa parte, não. É só olhar para os números, é só olhar tipo, para os feedbacks positivos que eu tenho, né? Tipo, em centenas há 1 ou 2 negativos. Né? E há 1 ou 2 negativos hoje em dia porque eu já não dou. Já não dás asa a Eu isso. já não dou conversa. E mesmo quando foi esta questão da cirurgia, infelizmente tive muitas seguidoras que eu até tipo conversava muitas vezes, até achava que tipo entendiam o meu posicionamento, que deixaram de seguir e que acharam que era uma palhaçada autêntica, que eu era incoerente e que afinal só queria ser magra, mano. Eu só quero estar bem e estar feliz e estar equilibrada. Se eu curar o meu distúrbio alimentar, se quer com terapia, quer com uma cirurgia, afeta as outras pessoas, não é uma coisa para eu levar para a minha psicóloga. Talvez Certo. seja uma coisa para vocês levarem à psicóloga. Porque eu ver uma pessoa gorda não me dá vontade de ser gorda, da mesma maneira que ver uma pessoa magra não me dá vontade de ser magra. Não existe esta coisa da promoção à obesidade. Quanto muito tu tens muitos anúncios para perder peso, e isso sim é que é uma promoção para as pessoas serem magras. Tu não tens anúncios para as pessoas serem gordas, tens o Não, de todo. oposto. Então, eu também, quando deixei de me comparar com as outras pessoas, eu também deixei de procurar essa inspiração nas outras pessoas e aceitei-me como eu era. Olha a aceitação aqui a entrar. Quem Olha. diria? E aceitar-me com os meus defeitos, com as minhas características, e isso
foi muito empoderadora, porque tu deixas de querer ter uma máscara. Só estás a querer ser É quem tu tão queres ser. cansativo nós estarmos sempre aqui a tentar passar uma imagem e quando te aceitas como tu és, deixas de prometer às pessoas, seja de que forma for, que tu vais te tornar melhor. Não, eu já sou boa agora, eu já sou suficiente agora. Posso evoluir, posso melhorar, mas eu agora já sou boa. Eu não preciso de mudar nada em mim. Eu, quanto muito, posso evoluir. Que é uma coisa que estamos sempre à procura. Que eu acho que é E está tudo inevitável. certo, Eu acho que, a não exatamente. ser que tu vivas num, Um né, seja buraco. amor e uma cabana com Sim, um animal de estimação, aí não é deves evoluir impossível. muito, mas mesmo assim deves descobrir coisas novas. Sim, Não é? Então, nós quando vivemos em sociedade e se tivermos um bom ambiente, houve muitos amigos que mudaram, o meu ambiente mudou muito, pessoas que saíram, pessoas que entraram, as coisas que me interessaram também, que me interessam também vão mudando. No entanto, pessoas livres, pessoas que são elas mesmo, que não têm problemas em ser elas próprias, independentemente do seu corpo, são pessoas que me apaixonam. Eu fico completamente deliciada pela diversidade, seja de que forma vier, com pessoas que eu sou assim. que se assumem, E, que e não não estou aqui para têm. fazer mal a ninguém, não é? Só sou. Uma pessoa, se tiver um corpo gordo, não está a fazer mal a ninguém. Claro Tipo, que não. Está a pessoa a nós nem ser. sequer sabemos, não é? Nós não sabemos o que é que cada um vive no seu próprio corpo. E tantas vezes, não é? E eu falava muito disto, mas era a mesma coisa falar para o boneco. Tu tens tanta gente magra que tem hábitos alimentares péssimos, Pouquíssimo hábitos de saudáveis. vida péssimos e não sofrem estruturalmente tanto como as pessoas gordas. E isso é uma coisa que eu nunca me vou esquecer. Percebes? Eu nunca me vou esquecer da minha vivência só porque perdi peso, nem pensar. Continuam a ser questões importantíssimas para a sociedade. Não é? Mas lá está, há muita gente que ainda só vê o tamanho do corpo, há muita gente que só olha para a estética, há muita gente que acha que eu sou mais bonita agora. Eu não acho, eu acho que já estava bonita Já antes, já estava estava bem. bem gostosa antes. Ahm, Portanto, essa questão do externo, da validação externa, quer minha, quer dos outros, deixou de ser um assunto. Obviamente Uma que questão. procuro na mesma validação, mas são pessoas que eu, entretanto, também aprendi esta questão da aceitação e da autoconfiança também me faz exigir mais nas minhas relações pessoais, nas Fazer um amizades. filtro. As amizades que eu tenho hoje são de qualidade. E eu sei que posso confiar no feedback que elas me dão. E eu sei que não vou ter qualquer dúvida relativamente ao meu corpo, não vão ser pessoas que me vão logo mandar com a conversa de dietas, de mentalidade de dietas. São pessoas que pensam como eu, que também se desconstruíram, porque nós fomos todos embrulhados na mentalidade da dieta e na cultura da dieta. E nem todos conseguem sair, né? Este constante policiamento da alimentação, do corpo, da estética, é o que nos vai desconectando com nós próprios. Eu concordo. E acho que podemos terminar a dizer que, independentemente do que tu queiras fazer no futuro, de querer emagrecer mais, de eventualmente engordar por algum motivo, de mudar o cabelo, mudar o nariz, mudar o que quer que seja, tu vais continuar a partilhar o teu processo e vais continuar a influenciar positivamente as pessoas que te acompanham e que querem ser influenciadas. Nem toda a gente quer. Sim, Há eu pessoas que nem também. querem ouvir, não é? Eu não quero agradar a toda a gente também. É Nem é suposto. cansativo É muito agradar cansativo, não. boring. É cansativo e perdes-te a ti própria. Sem E ao dúvida. menos assim sei que quem gosta de mim gosta de mim. Que está a acompanhar-te Sabes? porque realmente E, és eu, uma e inspiração. atenção, eu própria também já reconheci, mesmo em pessoas que eu sigo nas redes sociais, às vezes há assuntos que são gatilho para mim. Eu não sinto a necessidade de ir lá dizer às pessoas eu vou-te deixar de seguir porque, né? Simplesmente percebo, isto é uma cena minha, Simplesmente. recuo, estás a ver? Mas lá está, tipo, a vida não é estanque. A vida vai Não é variando, nós mesmo. nunca sabemos, nós não podemos ter a vida como garantida. E eu acho que ter esta consciência do meu dia a dia, principalmente das minhas emoções, que eu sou muito emocional, eu tendo consciência disso e tendo calma e autocompaixão por mim mesma, tipo, vai-me deixar num caminho equilibrado, que É é esse o perfeito. meu objetivo. Perfeito. Olha, tenho aqui uma coisinha para Ai, ti. Deixa-me ver se prendinhas. eu não faço muito barulho aqui. Ai, obrigada. Ver se gostas. Um miminho. Adoro prendinhas. Ai, tão bom. Business Lounge.
uma velinha. Vê se tu gostas do cheiro para decorar. Eu acho que toda a gente reage Ai, desta tão forma. bom, meu Deus! Ai, que cheirinho! Obrigada, meu amor, obrigada. Nada, Mesmo. obrigada por estares aqui, por teres aceito o convite Sim. e por teres trazido temas tão importantes para nós. Tens aí uma cartinha a agradecer. Acho que foi realmente uma conversa muito, muito importante de se ter, de trazer, apesar de ainda não te considerares uma empreendedora, vamos mudar isso em breve. É o caminho. Mas foi uma conversa que é preciso trazer para o mundo do empreendedorismo, é preciso trazer para a internet, porque cada vez temos mais pessoas a ditar padrões, ainda que estejamos a tentar sair deles. Sim. Cada vez temos mais pessoas a fazer isso e a internet é um meio que desperta muitos gatilhos, então nós precisamos ter essa A consciência. internet pode ser um lado muito, muito obscuro, mas também pode ser um legado muito à luz. Sem E dúvida. nós, sabendo filtrar aquilo que não nos adiciona nada, nós sabendo filtrar isso, pois é o preocuparmos também em vermos o valor em nós próprios. Porque qualquer negócio que exista, não depende do teu tamanho de corpo. Concordo Ponto final. plenamente. Nada da nossa competência profissional Zero. é ditada pelo nosso Zero. tamanho do corpo, pelo nosso peso ou pela nossa aparência. Eu acho que toda a gente pode ter uma carreira de sucesso, seja a empreender ou não, independentemente do peso que tem, da forma como se Sem dúvida. apresenta. Acho que o nosso conhecimento, a nossa postura vão ser sempre valências que vão contar mais. Eu concordo. Obrigada, amor. Obrigada, Erinha. Obrigada. E quanto a nós, vemo-nos no próximo episódio. Não se esqueçam de acompanhar o Business Lounge no Spotify, deixar a vossa avaliação. E se esta conversa fez sentido, impactou de alguma forma, partilhem para que outras pessoas também possam ouvir. Um beijinho.